Sr. Presidente, deixe-me cumprimentar vivamente e com estima pessoal o Sr. Professor Teixeira dos Santos. Bem-vindo a esta casa, é um prazer vê-lo. Está com um ótimo aspecto, como eu costumo dizer. Senhor Professor, em outubro de 2008, a Deloitte tinha concluído que pela existência de 700 milhões de euros de imparidades no BPN. Em dezembro, a mesma consultora aproximava-se dos 1.624 milhões. Que explicação é que há para este salto em 2 meses e meio? Acha ou não acha razoável admitir que pelo menos uma parte significativa desta diferença tenha resultado daquilo que é uma nacionalização parcial do Grupo SLN? Isto é, de uma decisão que segregou o Grupo SLN em duas partes. Naturalmente que nós somos sensíveis à eventual mudança de critérios da Deloitte, somos sensíveis até a um agravamento da situação internacional, mas julgamos que boa parte deste salto também é o resultado do desmembramento do grupo. Há quem diga que esta segregação pode ter levado a um aumento exponencial de imparidades. O Dr. Lourenço Soares, em janeiro de 2011, numa audição à vida na COFAP, disse que a exposição do BPN à SLN era, naquela altura, de um valor entre 1.000 a 1.100 milhões de euros. E, portanto, nós gostávamos de perceber se é possível, se é verdade esta hipótese, se pode ser verdade, se pode ser estimada. Senhor Professor, não acha que, com a desvalorização evidente do grupo SLN, resultando do desmembramento, foram criadas, de facto, imparidades? Como é que, então, se justifica que, pelo menos, a exposição a papel seja da ordem dos 300 milhões de euros, papel comercial, e as imparidades avançadas pelo Dr. Lourenço Soares em janeiro de 2011, e a exposição, do grupo, do BPN ao grupo SLN em janeiro de 2011 seja de 1.100 milhões de euros? Não é resultado, pelo menos em parte, desta segregação? Chego à conclusão que o Sr. Professor Teixeira dos Santos tem opinião radicalmente contrária a outros eméritos economistas, relativamente às consequências nas imparidades desta segregação. Fica registado. Passemos a outra questão. Em 23 de outubro de 2008, a Caixa Geral de Depósitos apresentou uma carta, ou melhor, dirigiu uma carta ao BPN com a intenção manifesta de comprar o BPN pelo justo valor. Ao contrário do que diz a conclusão 18 da primeira Comissão de Inquérito do BPN, essa proposta não foi liminarmente recusada pela administração da SLN, presidida então pelo Dr. Miguel Cadilho. A resposta foi dada no dia 30 de outubro e a resposta admite o negócio. Até faz uma contraproposta, aquilo que é designado por uma contraproposta, apresentando uma contraproposta de 1,16 euros por ação e, naturalmente, propunha a venda do grupo todo. Essa carta é enviada à Caixa Geral de Depósitos em 30 de outubro de 2008. Eu perguntava-lhe, Sr. Professor, o seguinte: qual é a intenção do Ministério e de Vossa Excelência, do acionista, ao dar instruções à Caixa Geral de Depósitos para escrever esta carta e para proceder a esta oferta? Não nos passa pela cabeça, é evidente, que esta carta tenha sido de motu próprio da administração da Caixa Geral de Depósitos. E, naturalmente, a pergunta subsequente: porque é que o Governo, o Ministério das Finanças, a Caixa, nunca ponderaram a carta, o teor da resposta e a hipótese de vir a negociar com o Grupo SLN a eventual compra do BPN? Mas, pode explicar-se, dada a fluente informação que naquela altura corria entre o Banco de Portugal, o Ministério das Finanças e a Caixa Geral de Depósitos, como é que se pode explicar, a não ser com, bloqueio de informação inexplicável, mas que às vezes acontece, que um parecer, uma carta escrita pelo Banco de Portugal, no parecer emitido pelo Banco de Portugal, prévio à nacionalização do BPN, se tenha omitido este facto e mais se tenha dito claramente que
a administração do BPN não deu sequência à oferta da Caixa Geral de Depósitos para dar início a um processo de eventual aquisição do BPN pela Caixa Geral de Depósitos. Como é que é possível isto tudo? Primeiro aspecto, o professor Teixeira Santos confirma aquilo que já se supunha, que a carta enviada à administração do BPN resulta de uma estratégia articulada entre o Ministério e a administração da Caixa Geral de Depósitos. Segundo, senhor professor, eu acho que quem lê a resposta que a BPN dirigiu, a SLN dirigiu à Caixa, não pode concluir isto. A Caixa não propôs nenhum preço de compra. Logo, a SLN propõe por seu lado um preço de aquisição, que é uma base de partida. Quem propõe isto merece, ao menos, que se diga, não aceitamos. Por esse valor, não aceitamos. Nessas condições, não aceitamos. Nem a Caixa, nem o Ministério, nem o Banco de Portugal disseram nada disto à administração da SLN. Quem alguma vez comentou em termos formais a resposta enviada em 30 de novembro foi o Banco de Portugal, que disse esta inverdade. A administração do BPN não deu sequência à oferta da Caixa Geral de Depósitos para dar início ao processo de negociação de compra. Sr. Professor Teixeira Santos. Essa é uma interpretação muito pessoal do Sr. Deputado. Devo-lhe dizer que, perante a proposta inaceitável, irrealista, desproporcionada que foi apresentada, a Caixa, pura e simplesmente, entendeu que o negócio não tinha viabilidade. E o assunto morreu aí. Porque, claramente, a Caixa fez uma proposta. Era a aquisição pelo justo valor. E se há coisa que seria mais injusta, era o valor proposto, ou contraproposto, ou que foi contraproposto à Caixa. Portanto, eu penso que quem faz uma contraproposta nesses termos sinaliza claramente que não está disposto a negociar, seja o que for. Obrigado. Sr. Deputado Honório Novo. Ao Sr. Ministro, foge-me a boca para o antigamente, Sr. Professor Teixeira Santos. Sabe o que é que faz crer esta questão? Deixe-me também comentar em termos pessoais, porque quanto ao resto é objetivo. É que esta proposta feita ao BPN é uma espécie de um fé-diver. Porque no dia 2 de novembro, isto é, 2 dias depois, estava a proposta de decreto de nacionalização cá fora. Sr. Professor Teixeira Santos. Sr. Deputado, eu devo dizer que, ou recordar, melhor dizendo, que nós estávamos a seguir a evolução do banco diariamente. A situação era uma situação explosiva e requeria clarificação urgente da situação. E nós não avançamos com a solução da nacionalização do banco sem, previamente, termos tentado outras soluções ou outras alternativas que impedissem recorrer a esse tipo de solução. Obviamente que, em todo o trabalho que foi feito, nós estávamos preparados para avançar de imediato em qualquer cenário que tivéssemos que enveredar pela frente. Se houvesse abertura e vontade e boa fé numa negociação, avançaríamos e estávamos preparados para avançar nessa base. Não se constatando isso, estávamos também preparados para avançar de imediato com a nacionalização. Não estivemos, obviamente, à espera, sentados, que houvesse uma resposta para equacionar outros cenários e estar preparado para avançar, porque a situação era demasiado delicada e de alto risco, como há pouco referi, que não nos permitia, de forma alguma, delongas na clarificação da situação. E daí que os timings que refere tenham sido esses, porque tinha que ser mesmo assim. Não tínhamos alternativa. Sr. Deputado Honório Novo. Mudemos de altura, professor Teixeira Santos. O último estudo, realizado em dezembro de 2010 pela Roland Berger, propunha, depois do falhanço da privatização de novembro de 2010, a reestruturação do BPN. Mudança de marca, mudança de imagem,
definição da nova área de negócio, nova administração autónoma, recapitalização em 500 milhões de euros, dizia-se na altura. Privatização, dizia-se, só quando as condições de mercado o aconselharem. Estamos em dezembro de 2010. Em janeiro de 2011, o engenheiro Faria de Oliveira e o Dr. Francisco Bandeira disseram exatamente o mesmo aqui. Porquê é que o Governo nunca concretizou esta hipótese, desde então para cá? Senhor Professor Teixeira dos Santos, é verdade que a obrigação de mudar a marca, mudar a imagem, era do Conselho de Administração do BPN, mas a obrigação de nomear uma nova administração para o BPN e a obrigação de recapitalizar, conforme o senhor disse aqui em janeiro de 2011, era sua. Não era do Conselho de Administração do BPN. E o que é que aconteceu em março e abril, Sr. Professor Teixeira dos Santos? Olha, eu vou-lhe dizer que o Conselho de Administração do BPN, utilizando uma expressão muito nortenha, que o senhor compreende facilmente, andava aos bonés em abril de 2011. Aos bonés. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu vou escalpelizar por datas. Em dezembro de 2010, o Conselho de Administração dirigiu um ofício ao Secretário de Estado do Tesouro e Finanças solicitando-lhe o aumento de capital social de 500 milhões de euros. Em 15 de dezembro, o Secretário de Estado envia ao Banco de Portugal um parecer para aumento de capital de 500 milhões de euros. Depois, há uma resposta do Banco de Portugal em 30 de dezembro de 2010 a considerar insuficiente a recapitalização de 500 milhões de euros. Depois, há um novo ofício em fevereiro de 2011, dirigido ao Banco de Portugal pela administração do BPN, exatamente no mesmo sentido, solicitando parecer sobre o aumento de capital. Depois, em 2 de março de 2011, o Banco de Portugal responde no mesmo sentido, isto é insuficiente. E, pasme-se, em 7 de abril, repito, 7 de abril de 2011, o Conselho de Administração do BPN continua a insistir com o Banco de Portugal para ter um parecer positivo, invocando as relações e as posições do Ministério e do acionista para recapitalizar o banco em 500 milhões de euros. Senhor Professor Teixeira dos Santos, eu queria naturalmente que comentasse isto e queria que comentasse um facto que está relacionado com isto, e é que de facto aconteceu alguma coisa em março e abril de 2011. Para além de, obviamente, o Conselho de Administração do BPN estar a fazer uma coisa decidida em dezembro, anunciada aqui em janeiro, e estar a dar-lhe seguimento, e, obviamente, o Ministério, o acionista, estar a fazer uma coisa contrária a esta. E o que é que estava a fazer em contrário? É que estava a tomar a iniciativa de propor à Troika um processo de privatização acelerado até 31 de julho, com venda direta. Coisa que o Conselho de Administração do BPN, pelo menos formalmente, não fazia a mínima ideia de que estava a acontecer. E queria que comentasse isto. Basta ver os termos do número 5, ou melhor, basta ver os termos em que está escrito o ponto número 10 do memorando da Troika para a gente perceber que este era um processo que estava em andamento. Não surgiu com a Troika. Já estava em andamento. Professor Teixeira dos Santos, apetece-me parafrasear alguém e dizer-lhe assim, não, 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 não e não. E vou-lhe dizer porquê. O senhor, quando diz que é preciso recapitalizar o BPN para vender, está a confundir. E está a confundir deliberadamente. Eu tenho que lhe dizer isto, Sr. Professor. Porque isso era verdade em 2010, no momento da privatização falhada. A capitalização só era necessária quando se fosse efetuar a venda. Também era verdade em julho de 2011, quando se decidiu a privatização. E foi
Foi capitalizado após a venda. Mas não era verdade em janeiro de 2011, quando o senhor aqui esteve e disse que o banco ia funcionar com marca própria, imagem própria, administração própria, capitalizada de 500 milhões de euros e ia ser privatizado quando os mercados o aconselhassem. O que, face à conjuntura, apontava para muito tempo de distância. E esta é a verdade que o senhor não disse. É a verdade que o senhor não disse. E, portanto, a verdade que o senhor não disse e outra verdade que o senhor não disse foi porque é que, então, no memorando, em vez de se dizer que alguma coisa vai acontecer, porque é que se diz que uma coisa já está a acontecer? Porque o que aqui diz é que as autoridades estão a iniciar um processo para a venda, quando, relativamente a muitas outras coisas, utilizam o futuro e não o presente. E, portanto, a verdade é que o senhor, de sua iniciativa, propôs isto, esquecendo de todo aquilo que tinha sido uma decisão comunicada pelo senhor aqui a este Parlamento em janeiro de 2011. Tenho uma pergunta final para lhe colocar, para além dos comentários a esta questão. Senhor Ministro, Senhor Professor Teixeira dos Santos, o parecer 514 da Comissão de Acompanhamento de Reprivatizações, que foi emitido em 9 de junho de 2011, diz no ponto 7 o que eu vou passar a ler. Já depois de elaborado este parecer, fomos consultados, a Comissão, sobre a possibilidade de, caso ainda antes de aprovado o Decreto-Lei sob projeto, se concluírem as negociações, entretanto já encetadas, se poder incluir no diploma o nome do comprador, prescindindo-se deste modo da aprovação da projetada resolução do Conselho de Ministros e abreviando-se assim o processo de reprivatização. Ao Sr. Professor Teixeira dos Santos, isto torna, eu já tinha perguntado esta questão à atual Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças quando ela veio aqui, e ela abriu a boca verdadeiramente espantada porque desconhecia exatamente o que aqui estava, ou pelo menos aparentou desconhecer. E a pergunta que eu faço é, Sr. Ministro, Sr. Professor Teixeira dos Santos, o que é que de facto no dia 9 de junho já estava a acontecer quanto a uma negociação privada para venda privada com algum comprador, quem foi esse comprador que até tinha direito a ter o nome no Decreto-Lei de Privatização e tinha a capacidade de prescindir o Conselho de Ministros de aprovar uma resolução do Conselho de Ministros com o caderno de encargos para a privatização. O que é isto, Sr. Professor Teixeira dos Santos? O que é isto? Foi isto, de facto, que o levou a mudar de opinião, a opinião que aqui tinha dito ao Parlamento em janeiro de 2011?